Continuando nossas aulas de algoritmos probabilísticos, vamos relembrar o que já falamos sobre o método probabilístico. É um método para provar resultados combinatórios teóricos, usando probabilidade, em geral para provar a existência de certas estruturas combinatórias. São ideias aplicáveis a algoritmos probabilísticos. Um grande matemático que usou bastante o método probabilístico para provar vários resultados de combinatório foi Paul Erdős. Nós já vimos esse teorema uma vez, mostrando que todo grafo G simples, né? Conjunto de vértices, conjunto de arestas, sem peso nas arestas, grafo não direcionado, possui um subgrafo bipartido com pelo menos metade das arestas. M é o número de arestas, M sobre 2, metade das arestas. Tá? E a ideia da demonstração é a seguinte: seja A um subconjunto aleatório de vértices, onde eu coloco cada vértice no conjunto A com probabilidade 1/2. Seja B o restante dos vértices, V menos A. E seja x a variável aleatória do número de arestas entre A e B. Então, vamos formar um conjunto aleatório de vértices A, B será o resto, e vamos contar quantas arestas estão no meio. Tá? Nós já vimos isso. X será o somatório dessas variáveis aleatórias, x o V, que é 0 ou 1. 1 se a aresta o V está entre A e B. Então, x o V para cada aresta. Tá? Então, para cada aresta, nós observamos se ela está passando de A para B. Então, aqui, por exemplo, poderia ser o vértice U e o vértice V. Qual é a esperança de x o V? Será 0 vezes a probabilidade de ser 0, mais 1 vezes a probabilidade de ser 1. Ou seja, basicamente, 1 vezes a probabilidade de ser 1. E a probabilidade de ser 1 será a probabilidade do vértice U, né? Aqui, x u v, né? U e V são as extremidades. P é a probabilidade do U estar no conjunto A, e 1 menos P é a probabilidade do V estar no B. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que o U esteja no B e o V esteja no A. Então, será 1 menos P, a probabilidade do U estar no B, vezes a probabilidade do V estar no A. Tá? Como P foi escolhido para ser 1/2, nós teremos que essa conta vai dar 1/4, 1/2 vezes 1/2, mais 1/2 vezes 1/2, 1/4 mais 1/4 dá 1/2. Ou seja, a esperança de x é a somatório dessas variáveis indicadoras 0 ou 1, né? 0, 1, você está passando de A para B. Então, se eu contar todas elas, somar tudo isso, vai dar o número de arestas que estão passando de A para B. Como a esperança de cada uma delas é 1/2, a esperança da soma é a soma das esperanças, nós teremos M sobre 2 arestas. Como a média é meio, metade do número de arestas, M sobre 2, né? Então, isso significa que existe um subgrafo bipartido com pelo menos metade das arestas, tá? Porque se a média é M sobre 2, não poderia acontecer de todas as possibilidades serem menores do que M sobre 2. Tá bom, nós já vimos isso e essa ideia desse teorema nos dá a ideia também de um algoritmo probabilístico. Seja o conjunto inicialmente vazio, para cada vértice colocamos esse vértice no conjunto A com probabilidade de 1/2, seja B o restante dos vértices, nós removemos todas as arestas dentro do A, removemos todas as arestas dentro do B, isso vai gerar um grafo, um subgrafo bipartido. E o número esperado de arestas é M sobre 2. Tá. Isso já vimos, só para relembrar. Agora vamos ver a versão desse mesmo teorema com pesos nas arestas, tá? Então, seja agora um grafo GVE com pesos nas arestas, tá? Nós queremos provar que ele possui um subgrafo bipartido com pelo menos metade do peso total. O peso total será W, que é a soma dos pesos de todas as arestas. Para cada aresta UV, WUV é o peso dessa aresta, e o peso total, W, é o somatório dos pesos de todas as arestas. Tá? Nós queremos achar um subgrafo bipartido com pelo menos metade do peso total. W será W sobre 2. Tá? Então, a ideia é exatamente a mesma. Pegamos um conjunto A de forma aleatória, colocamos cada vértice V nesse conjunto A com probabilidade de 1/2, B são os outros vértices, e X é variável aleatória com o peso total das arestas entre A e B. Ao invés de contar o número de arestas, vamos somar o peso das arestas que estão entre A e B.
ok? X vai ser agora o quê? De novo, um somatório dessas variáveis x u v, só que agora x u v não é mais uma variável 0, 1. X u v será w u v, conta o peso da aresta UV, se a aresta UV está passando entre A e B, ou 0. Ou seja, nós queremos, se a aresta estiver passando, nós queremos contar o peso da aresta, será w u v, né? Aqui o U desse lado, o V desse lado, w u v será contado aqui. Se tiver aqui dentro, será contado como 0. Se tiver aqui dentro, será contado como 0. O peso da aresta, tá? Então, x, que será o peso total desse subgrafo bipartido aleatório obtido desse modo, tá? Com as arestas de A para B, o peso dele será justamente a somatória dessas variáveis aleatórias aqui. E quanto vai ser a esperança de x u v? É 0 vezes a probabilidade, né, de não estar passando entre A e B, mais WUV, tá? Porque o XUV ou é 0 ou é WUV. WV vezes a probabilidade de estar passando, que é a mesma ideia, 1 meio para quando P igual a 1 meio. E vai ser WV sobre 2. Quando fizermos a soma, a esperança da soma é a soma das esperanças, e a soma das esperanças será exatamente o somatório WV sobre 2. Somatório WV sobre 2 é igual a W sobre 2. Aqui está. Ok? Como a esperança do peso desse subgrafo bipartido aleatório obtido aqui, né, das arestas entre A e B, é W sobre 2, então existe um subgrafo bipartido com peso total pelo menos isso. Porque, de novo, se todos fossem menores do que W sobre 2, a média não poderia ser W sobre 2, tá? Essa ideia nos dá a ideia dessa prova de existência do método probabilístico, nos dá a ideia também de um algoritmo probabilístico. De novo, nós obtemos aqui um subgrafo bipartido aleatório, começando com o conjunto A vazio. Para cada vértice do grafo, colocamos o vértice em A com probabilidade 1 meio, seja B os demais vértices, tá? B menos A. Removemos todas as arestas dentro do A, removemos todas as arestas dentro do B, o que vai sobrar são as arestas só de A para B. Isso vai determinar um grafo, um subgrafo bipartido. E o peso esperado, nós já fizemos aqui a conta, é exatamente W sobre 2. Tá bom? Então, vimos aqui, já tínhamos visto a versão sem peso, agora a versão com pesos nas arestas. E para terminar essa aula, vamos ver mais uma aplicação do método probabilístico, que vai levar a ideia de um algoritmo probabilístico também, para obter um conjunto independente grande, tá? Aqui está, teorema. Primeiro, teorema de existência, aplicação do método probabilístico, e depois a ideia do algoritmo probabilístico. Todo grafo G igual a VE com N vértices e M arestas, onde M é menor ou igual a N vezes D sobre 2, para algum D maior ou igual a 1, por exemplo, o grau máximo, isso equivale, né? D poderia ser o grau máximo, mas não é obrigatório. Para qualquer grafo que satisfaz isso para algum certo D, o número de arestas é menor ou igual a N, o número de vértices vezes um certo D sobre 2, o D funcionaria aqui sendo o grau máximo, possui alfa de G maior ou igual a N sobre 2D. Tá? Aqui o D está no numerador, aqui o D está no denominador. Tá? E quem é alfa? É o tamanho do conjunto independente máximo de um grafo. E o que é um conjunto independente? É um subconjunto de vértices sem nenhuma aresta entre eles. Tá? Aqui, no caso, eu não posso arrancar estas. Tá? Aqui eu quero um conjunto independente máximo do grafo G mesmo. Um subgrafo induzido, que nós chamamos. Como é que nós provamos isso? Que é verdade. Se tiver poucas arestas, nós conseguimos muitos vértices que não estão ligados entre si. Vamos lá. Vamos pegar aqui um conjunto A aleatório, subconjunto aleatório de vértices, em que colocamos um vértice nesse conjunto A aleatório com uma probabilidade P, que ainda vamos dizer qual é, ainda vamos defini-la. Tá? Seja variável aleatória x, que é o tamanho desse conjunto A, ok?
a esperança de x é igual a n vezes p. Claro, né? Eu tenho n vértices. Cada vértice é colocado em A com probabilidade de p. Então, o tamanho desse conjunto A aleatório, o tamanho vou chamar de x, é n vezes p, claro. Tá? E y, seja y, o número de arestas dentro do grafo formado pelos vértices de A. Então, aqui eu tenho um grafo grande, aqui eu obtive um subconjunto de vértices, aqui y vai ser o número de arestas dentro do A. Tá? A ideia é o quê? É remover um vértice para cada aresta dentro do A. Então, se eu consigo remover todas as arestas dentro do A, o que sobrar será um conjunto independente, porque eu estou removendo todas as arestas. Tá? Então, remoções aqui. Tá? Então, logo y é quem? É o somatório dessas variáveis indicadoras, W, Y, U, V, que é igual a 1, se U e V estão dentro do A, e 0 caso contrário, não é isso? Eu tenho aqui o grafo grande, aqui o grafo maior, aqui o conjunto A menor. Então, se eu tiver aqui uma aresta aqui dentro, estou querendo contar aqui no Y, né? A aresta aqui dentro do A. Então, se eu tenho aqui uma aresta UV, ela entra na contagem se U e V estão dentro do A. Então, aí eu conto 1, ok? Beleza. Agora, quanto à esperança de Y? Esperança de Y vai ser justamente a esperança da soma é a soma das esperanças, vai ser esperança de Y, UV, para cada aresta UV. E qual a probabilidade dos dois vértices estarem em A, U e V, né? Para poder contar essa aresta aqui na conta do Y. Para estar dentro do A, a probabilidade é P, então será P vezes P, P ao quadrado. Tá? P ao quadrado é a probabilidade de uma certa aresta estar dentro do A. Ok. E eu quero o Y. Eu estou fazendo aqui um somatório em todas as arestas, então o número de arestas é M, vai ficar M vezes P ao quadrado. E foi dado na questão que M é menor ou igual a ND sobre 2, está aqui, ND sobre 2 vezes P ao quadrado. Agora vamos contar a esperança de x menos y. Quanto é a esperança de x menos y? Por que x menos y? X, de novo, é o número de vértices dentro do conjunto A. Ele pode ter algumas arestas, como essa aresta UV. Eu quero saber quantas arestas existem. Se para cada aresta eu remover um vértice do A, eu estou sumindo com as arestas do A, isso significa que o que sobrar dentro do A vai ser um subconjunto, um conjunto independente do grafo G. Então, quantas arestas tem? É Y. Então, x menos y seria se eu tirasse um vértice para cada aresta. Então, por isso que x menos y aqui é importante. X menos y, o x é justamente a esperança de x menos a esperança de y. Né? A esperança da soma é a soma das esperanças, a esperança da diferença também. Tá? Então, a esperança de x é np menos, está aqui o menos continua, aqui a esperança de y é menor ou igual a nd sobre 2p ao quadrado, então aqui será maior ou igual a nd sobre 2 vezes p ao quadrado. Agora é um momento bom de escolher o valor de p, procurando o p que maximize esse valor, tá? É uma conta muito simples, a gente chega à conclusão que 1 sobre d seria esse valor, que maximiza essa esperança. Nós temos que a esperança de x menos y, para esse valor de p, é maior ou igual a n sobre 2d, que é o valor desejado aqui, n sobre 2d, tá? Então, se com esse valor de p igual a 1 sobre d, nós conseguimos que a esperança de x menos y é maior ou igual a n sobre 2d, nós conseguimos, então, obter um conjunto independente máximo, que o número esperado é maior ou igual a n sobre 2d. Isso significa também que, se todos os valores fossem menores, é claro que isso seria impossível, quer dizer que existe um conjunto independente máximo, um conjunto independente, quer dizer, com um valor pelo menos maior ou igual a n sobre 2d. Tá? E qual é a ideia aqui do algoritmo que vem dessa demonstração, dessa prova matemática aqui, que usa o método probabilístico? É a mesma ideia da prova. Seja inicialmente vazio, para cada vértice de G, coloque o vértice em A com probabilidade 1 sobre D. Essa probabilidade aqui, tá? Remova todos os vértices fora de A. Pronto, só sobrou o conjunto A. Agora nós queremos
remover as arestas de dentro do A. Iterativamente, em qualquer procedimento aqui de remoção seria suficiente, desde que remova um vértice para cada aresta. Nós podemos seguir aqui uma estratégia gulosa, remove o vértice com maior grau dentro do A, né? Todos os foras do A já foram removidos, remove o vértice com maior grau e atualiza o grafo, remove agora o próximo de maior grau, até não sobrar mais arestas. O que sobrar será um grafo sem arestas, ou seja, um conjunto independente, e o tamanho esperado é n sobre 2D. Tá? Vou provado aqui. Ok? É isso. Então, mostramos aqui que o método probabilístico, que é um método de provar resultados matemáticos, pode também ser usado para obtenção de algoritmos probabilísticos. Tá? É isso.